Muito bem, estamos ao vivo. Boa tarde, meus caros, minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal multidisciplinar, transdisciplinar, dedicado às humanidades. Canal conduzido por mim, como sempre digo, seu anfitrião com muita honra e muito orgulho, mestre e doutor em estética e história da arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, que se dedica a discutir temas relacionados à arte, à estética e ao cinema principalmente, também se preocupa em correlacionar todas estas áreas, né, do conhecimento de humanas com os assuntos principais. Se você está chegando agora, se você é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever, badalar a sineta, deixar o seu joinha, né, para a gente fortalecer aqui junto ao YouTube e compartilhe também, né? Mande para as pessoas, para quem você acha que pode ter aí algum interesse no conteúdo que a gente produz. Este canal, como eu digo, ele ainda é pobre, mas é limpinho, né? Então ele tem muita coisa interessante que vocês vão gostar, né? Hão de gostar com certeza. E hoje, na verdade, né, eu também aproveito, né, para convidá-los a participar intensamente aqui do nosso chat, mandando aí as suas perguntas. Se quiserem apoiar o nosso canal, a nossa iniciativa, para que a gente continue produzindo esse conteúdo, pode mandar o seu super chat também. Se quiser nos apoiar de maneira direta, pode mandar aqui um Pix para a gente, que vai ser tudo revertido para a melhoria do canal. E inauguramos, né, no dia de hoje, com muita honra, e daqui a pouco, ainda mais aqui com o nosso convidado, a nossa nova playlist aqui, que se chama Saia da Sombra, né? Por 2 anos, por 2 temporadas, eu fiquei aqui fazendo para vocês o Domingo é Freud, né, em que eu discutia questões relacionadas aí à psicanálise, à psicologia analítica e temas relacionados, obviamente, à literatura, cinema, comportamento, etc., né? Então, depois de 2 temporadas maravilhosas com o Domingo é Freud, eu estou mudando um pouco, né, e passando para os sábados, vespertinos, trazendo esta nova playlist que é o Saia da Sombra. E sombra, obviamente, né, não só sair da sombra significa abraçar o conhecimento, principalmente no momento de tanto obscurantismo, que a gente precisa combater, né, solenemente, mas também porque sombra é um conceito junguiano. E eu, como um junguiano em formação, gosto muito, né, desse conceito da sombra, aquele nosso lado malzinho, que vez por outra coloca a cabeça ali para fora e diz, olha, tô aqui, quer abraçar o nosso ego, né? Quer se meter ali, e nós temos que integrá-la, né? Temos que compreendê-la e, obviamente, dar continuidade à nossa correria do dia a dia. Deixo aqui também para vocês o convite para que no link aqui na descrição desse vídeo vocês conheçam os meus cursos voltados para a área do cinema. Nós temos a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, um passeio pela história do cinema brasileiro, do momento inicial, em 1898, até os dias de hoje, e também a introdução à linguagem cinematográfica. Hoje a gente vai falar de cinema, né? Vamos abordar uma série, obviamente. Então, se vocês têm interesse em conhecer um pouco mais a respeito da linguagem cinematográfica, fiquem à vontade para conhecer o meu curso Introdução à Linguagem Cinematográfica. O link está logo aqui embaixo, tá? Então, né? Vamos ao tema de hoje, porque, obviamente, eu estou pegando esse hype, né? Não poderia deixar de pegar esse hype. Eu sempre fico com o pé atrás quando as pessoas estão falando muito a respeito. Perdão, né? Estou saindo de uma faringite também. Mas eu sempre fico com o pé atrás quando as pessoas estão falando muito que tal série ou tal filme tem que ser assistido imediatamente, porque, enfim, né? Há sempre
as contradições, né? Mas eu me abalei aí a assistir a essa minissérie, Adolescência, concebida pelo Stephen Graham, que é um ator que eu gosto muito, né? Fazia tempo que eu não via nada com ele, e decidi assistir. Nós receberíamos hoje aqui também, junto com o nosso convidado, a psicanalista, psicóloga, doutora Jaqueline Feltrin, mas eu digo a vocês que ela teve um imprevisto de última hora e não vai poder comparecer para debater conosco com o meu outro convidado, que eu já vou apresentar. É uma pena, eu gostaria muito, né, que nós tivéssemos uma voz feminina aqui para poder conversar conosco, mas não há de ser nada. Eu espero que a Jaqueline fique bem e não vai faltar oportunidade para ela vir aqui conversar conosco sobre outros temas candentes também, não é? Então eu peguei esse hype, assim que eu assisti à série, eu mandei mensagem para esse meu convidado, que é o Vinícius Romagnoli, e disse para ele, assista, porque a gente precisa fazer uma live sobre isso, né? E eu já aproveito para dar as boas-vindas aqui ao meu querido Vinícius Romagnoli, da EPPM, lá de Maringá, né, que já esteve aqui mais vezes. O Vinícius, como eu costumo dizer, ele é o cara que é como, aqui no canal, ele é como o cara que entra na nossa casa, chega para nos visitar e já vai abrir na geladeira, já abre o saco de salgadinho, né? Tira o sapato, põe ali o pé em cima da mesa de centro para relaxar os pés. Ele esteve aqui em outras oportunidades, uma delas muito interessante, agora recentemente, quando a gente debateu sobre a questão do Oscar, né? Dos filmes do Oscar e a importância de Ainda Estou Aqui. Mas ele também veio, numa ocasião anterior, falar sobre o livro dele, Geração do Esquecimento, Transmissão Psíquica e Adolescência. Portanto, eu tenho aqui hoje uma pessoa especialista na clínica psicanalítica com adolescentes, ninguém mais indicado para conversar sobre essa série tão maravilhosa que é Adolescência, e certamente será um papo maravilhoso com essa pessoa tão querida que é o Vinícius. Muito bem-vindo, Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Doni. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui para conversar de um tema sensível, mas um tema muito importante. Com certeza. E eu vou aproveitar também, né, para já dar as boas-vindas ao pessoal que está se manifestando aqui. A Josiane Sampaio dando boa tarde. Josiane havia feito uma pergunta para nós aqui antecipadamente, se esta live confere certificado. Infelizmente, Josiane, não, porque é uma live aberta, né? Mas, se você tiver, obviamente, interesse em conhecer os meus cursos que estão no link aí abaixo, estes sim dão certificado e, obviamente, conheça a atividade da EPPM, né? As atividades da EPPM, porque também há uma série de atividades online que podem render certificados para você que disse ser estudante de psicologia. A gente entende muito bem como é que é essa necessidade dos certificados quando estamos na graduação, né, Vinícius? Então, nós temos aqui também a Maria Clara Sansara, né? Também já sempre frequenta o nosso canal, dando boa tarde e dizendo que é um excelente tema para reflexão. Essa série é muito impactante. Com certeza, né, Vinícius? Eu acho que é uma série como há muito não se falava, né? Vez por outra, a gente vê uma série ou outra fazendo um burburinho por uma questão ou outra, por exemplo, como foi na época de Round Six, quando saiu a primeira temporada, o pessoal falando dessa questão do ultracapitalismo, da exploração, mas eu nunca tinha visto uma comoção tão grande com uma série pelo tema e por como isso parece ressoar na sociedade, como é o caso de Adolescência, porque trata de um período formativo, né? Eu me lembro quando você esteve aqui conversando com a gente sobre Geração do Esquecimento, que logo na minha primeira pergunta, você respondeu que eu te perguntei, né, como era lidar com os jovens, né, os pequenos ali, os adolescentes, como é que foi para você? E você disse que
ao se preparar para isso, ao longo da sua formação, especialização, mestrado, etc., você também se viu de frente com a sua própria adolescência, né? Então, eu gostaria que você começasse dizendo, né, as suas impressões preliminares a respeito dessa série, visto que você se especializou, e tenho certeza que faz um excelente trabalho, no trato clínico com os adolescentes. Muito bem, Doni, muito bem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar desse tema, né? E de fato, de tempos em tempos, parece que alguma produção artística, cultural, nos interpela. Eu lembro que alguns anos atrás foi a série Os 13 Porquês, né? É O 13... verdade. 2015, eu acho. Foi por ali, 2016, 17, É, né? O 13 Reasons Why, que também interpelou muito a gente na clínica, foi um assunto que chegou por intermédio dos pacientes, dos pais, das escolas, né? Que tocava num assunto também delicado, na questão de um suicídio de uma jovem, né? E eis que estamos novamente aí sendo questionados, né, por uma produção agora adolescência no Netflix. E eu entendo que nós analistas, né, mas não só, nós temos que estar à altura dessas questões do nosso tempo, né? Então, estar atento àquilo que as produções estão dizendo sobre a adolescência para nós é fundamental, porque tão logo a série foi lançada, isso chegou na clínica, pelo próprio discurso dos pacientes, né, pelo próprio discurso dos adolescentes que nos procuram para, de alguma quer maneira, dizer, eles trouxeram essa referência, então. eles trazem essas referências constantemente, né? Então, Uhum. assim, nós podemos pensar que faz parte do nosso trabalho também estar minimamente atento a esses cenários, essas produções, as gírias, o contexto também do vocabulário, né? E aí a gente já começa a entrar na série que traz um léxico muito peculiar, né? Tem uma série de questões, como a discussão do incel, red pill, né? Dos emojis, né? O Os emoji, emojis. sabe que, assim, você é um pouco mais jovem do que eu, bem mais jovem do que eu, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, começando a me familiarizar com o Orkut ainda, que era inofensivo, imagina que a gente imaginar que ia chegar onde chegou, né? A gente falava em emoticon, não era nem emoji, né? Então eu também estou ultrapassado e eu fiquei muito tocado pelo segundo episódio, justamente por esse momento em que o jovem vai ensinar o pai como é que funciona a linguagem não verbal, né? A linguagem não lexical, a linguagem de sinais, a linguagem de símbolos, né? Sim. Essa cena é muito marcante, né? Acho que a gente pode até começar por ela, né? Você citou o meu trabalho, minha pesquisa de conflitos geracionais. Uhum. Evidente que a adolescência escancara esse conflito geracional e nessa cena em particular o pai tenta se conectar, tenta se aproximar com o filho, até o convida para comer uma batata frita, né, tomar uma Coca-Cola, Sim. mostra assim um pai que se dá conta de repente por tudo aquilo que a série está mostrando dessa importância da conexão com o filho, né? E pelo Uhum. vocabulário, pelas gírias, pelos emojis, né? Nós temos o quê, Doni? Uma tentativa de construção de uma identidade que seja própria, né? Esse Claro. adolescente que está tentando se configurar como alguém diferente, que precisa, inclusive, dessa diferença em relação à geração anterior, né? E a gente Uhum. pode pensar que não se trata do pai passar a usar essa gíria, se apropriar desse léxico adolescente, né? Mas minimamente conhecer, né? Talvez um pai que fica falando com o filho por gírias ou tentando se utilizar dessa linguagem que é própria do adolescente, Vai ser mais af... anacrônico. É. pois é, vai mais afastado do que se aproximar no fim das contas, né? Então, Justo. acho que se trata de uma aproximação, mas não de uma apropriação, né? Assim como nós, enquanto analistas, não devemos ficar esticando muito a corda para usar palavras que não fazem parte do nosso repertório, né? Isso soaria pouco espontâneo, pouco autêntico
E os jovens, eles são excelentes em denunciar, inclusive, as nossas Com hipocrisias, as nossas certeza. São incongruências. diretos, né? Eles são cruéis. Na verdade, não são cruéis, né? Eles talvez tenham um elemento, claro, se torna uma crueldade como quando toma um caminho como este que a série mostra e que a gente vai desenvolver aqui ao longo da conversa. Mas eu acho que a gente vai perdendo muito desta espontaneidade social conforme nós vamos vestindo aí, para usar um termo junguiano, né, uma persona adaptável a cada situação. E os jovens, a gente vê desde a criança é muito sincera, o adolescente é muito inquieto e muito irritadiço, por isso, certamente, vez por outra, a gente acaba sendo confrontado, né, com aquilo que a gente é ensinado, na verdade, por pessoas mais jovens que talvez nós estejamos cruzando algumas linhas, até mesmo sem perceber, né? Seria isso, mais ou menos? Uhum. Sim, sim. Eu acho que no trabalho com adolescentes, a gente procura ser sempre o mais original, autêntico possível, né? Uhum. Porque eles captam muito rápido se você está ali tentando encenar algo, eles denunciam, eles são ótimos intérpretes dos desejos inconscientes dos adultos, né? Então, não raro, eles vão denunciar as próprias incoerências dos pais, né? Da sociedade, da família. E acho que isso a série também mostra de alguma forma, né? Uhum. Eu entendo, Doni, que esse fenômeno em torno da adolescência, né, da série do Netflix, se dá porque toca em temas sensíveis que, no fim das contas, dizem respeito a todos nós. Né? Quando Sim, se trata de violência, de agressividade, né? Muitas vezes nós tendemos a terceirizar isso. Né? A influência da mídia, os games, os jogos. pois é. É claro que isso tudo tem lugar, mas o problema de olhar só para a influência da cultura muitas vezes é nos eximir da nossa parcela de responsabilidade. Né? Nós, enquanto sociedade, também temos que olhar para a agressividade que nos habita. Né? Você Sem falou aí dúvida. do conceito junguiano de sombra. Né? A gente também, Isso. a gente também precisa olhar para esses aspectos sombrios, esses aspectos não integrados, porque o risco que corremos é de dissociar isso, né? Como se nós fôssemos, então, seres de luz e os É, adolescentes se transformam em depositários de toda a agressividade, de toda a intolerância, de tudo aquilo que é ruim. Né? Então, assim, já de antemão, fazendo uma ressalva, né? O risco de um sucesso da série Adolescência me parece, de alguma maneira, rotular, estereotipar que o jovem é invariavelmente isso que a série mostra. Né? Acho que a série ela é intrigante, ela é necessária, ela é pertinente, mas talvez a gente dá conta do processo adolescente como um processo multifacetado, complexo e que comporta também uma grande potencialidade. Né? Pegando aqui carona numa fala do Winnicott, que foi um psicanalista e pediatra inglês, né? A sociedade precisa ser abalada pelas aspirações dos adolescentes, né? Desses que não são 100% responsáveis, né? sem dúvida. De tempos em tempos nós precisamos ser sacudidos pelas aspirações, pelos desejos desses adolescentes. Os adolescentes vão crescer em algum momento, vão deixar de ser adolescentes, mas virão outros, né? Que irão ocupar esse lugar de inquietação, esse lugar de interpelar a sociedade a partir das suas questões. Então, a questão adolescente, ela permanece, né? E vai permanecer e vai atravessar os tempos. Se nós soubermos dialogar com ela, nós cresceremos enquanto sociedade. Não podemos Claro. fechar essa via de acesso, essa via de diálogo. Isso me parece fundamental. Sem dúvida. E Winnicott, inclusive, que é a especialidade, né, da minha terapeuta, né? Ela trabalha com Winnicott, né? Enfim, agrega muito de Winnicott na clínica dela, minha terapeuta já de anos, né? E acho que é uma das pessoas mais interessantes aí
para se estudar justamente essa psicologia da criança, né, e do jovem. Para a gente falar um pouco sobre a série, como ela constrói justamente, né, essa imagem do adolescente que dialoga diretamente com coisas muito contemporâneas, né? Inclusive, eu estava lendo algumas notícias em portais hoje, vendo aí como é que está o mundo e tal, né, me inteirando das coisas. A gente fala muito, né, sobre essa questão da misoginia, dos red pills, enfim, né, de como o homem hétero alfa, né, trata as mulheres, enxerga as mulheres na sociedade, ou seja, como objetos e tal. E hoje eu estava vi duas notícias, assim, uma delas eu até li por cima, a outra eu nem me dei o trabalho, porque também, né, não sou masoquista, não gosto de ficar me maltratando com algumas coisas. Mas, por exemplo, ontem a gente teve a anulação da sentença do Daniel Alves, né, na Espanha, no Tribunal da Espanha, que é um absurdo, né? Porque foi um julgamento por abuso de uma mulher, fartamente documentado, cheio de testemunhos, enfim, que renderam, né, ao Daniel Alves a condenação de 4 anos e tanto de prisão em regime fechado. Depois conseguiu aí com a ajuda dos parças, né, a prisão domiciliar, sei lá, responder em liberdade, e agora anularam, né? Quer dizer, e do outro lado eu vejo uma notícia desse rapaz, né, que é um, né, obtuso, que é o Thiago Nigro, eu acho, primo rico, né, dizendo sobre a Mayra Card, né, esposa dele, não, o corpo da minha mulher me pertence. E a Mayra Card a gente conhece, né, é uma influencer que instrumentalizou a religião, né? Então, vejam, né? Não vejam a minha fala como preconceituosa em relação à religião, porque aqui está cheio de ícones religiosos no meu cenário e tal, mas a instrumentalização da religião e o coaching, né, irresponsável, são os últimos refúgios dos canalhas, eu costumo dizer, e os dois, enfim, praticam, né, isso como uma espécie de dogma. Então eu fico me perguntando, Vinícius, né? Acho que para não dar uma volta gigante, né? Tomara que eu não tenha dado uma volta gigante nas minhas elucubrações, mas eu fico me perguntando se também a própria letra da lei não precisa ser um pouco mais rígida para que essa maldade de base, ou seja, essa atitude irresponsável de base que a gente vê no personagem de adolescência também seja minimizado, também seja expurgado da sociedade, né? Porque, veja, a gente tem, obviamente, podemos falar aqui mais adiante, uma flagrante crise da noção do masculino numa sociedade patriarcal. Isso é uma coisa. Mas se nós não temos dispositivos legais para, inclusive, inibir ações como feminicídio, como violência sexual e física, psicológica, etc., também fica um pouco difícil da gente reeducar ou educar corretamente esses jovens que vêm entrando na vida adulta e que, de repente, cometem atos que pode parecer assim, não, mas é uma inconsequência porque o menino é muito jovem. Mas pera lá, de repente esse ato cruzou a linha, agora ele já não é mais muito jovem, ele cometeu um crime, né, e um crime grave. O que você acha disso, assim, né? Também passa muito pela própria regulamentação, né, pelas leis, né? Certamente. Essa é uma das questões que a série suscita, né? Acho que um dos méritos dessa série é justamente mostrar o quanto essa questão da violência contra a mulher, ela é multifacetada, né? Tem muitos fatores, muitas frentes, né? Talvez a série, de uma maneira bastante incisiva, vai questionar em torno do pai, o representante da lei. Lá pelas tantas, o Jamie começa até a se antecipar e tentar limpar a barra do pai, né? Não, meu pai é um cara tranquilo, normal. Por que você está perguntando do meu pai? Por que você está tentando apontar para o meu pai?
né? E uma das leituras mais recorrentes, assim, Terceiro no campo, episódio, maravilhoso, talvez o melhor dos quatro, né? é o mais Vamos falar dele impactante, mais né? para frente. Tenho Aquela curiosidades para te conversa. perguntar sobre esse episódio, mas desculpe, pode Mas é continuar. muito impactante, né? Aquele encontro com a psicóloga no terceiro episódio. Mas uma das leituras mais já batidas até na psicanálise é dessa falência, né? Do pai, do patriarcado, a figura masculina entrando em colapso, né? O que é ser um homem, né? Nos tempos de hoje. Eu acho que para pensar a violência contra a mulher, nesse cenário que você está dizendo, né, Doni, mais amplo, a gente tem que pensar nesses deslocamentos do masculino, do século passado, o novo papel da mulher, todas aquelas transformações que a gente já sabe, né? Mas que de Uhum. alguma maneira atingiu e afetou essa noção de masculinidade, né? Então, se antes você ser homem era ser o que trabalha, o que provê, o homem alfa, macho alfa, né? Hoje essa denominação, essa descrição já não é suficiente, né? Nós temos Uhum. mulheres no mercado de trabalho, nós temos as mulheres ocupando a cena pública, e isso abalou muitos desses homens, né, que na sua insegurança e na tentativa de responder essa pergunta vão para um caminho da violência, da virilidade, né, de uma agressividade. Então, eu diria que temos, grosso modo, duas possibilidades aí, né? Duas lógicas. Talvez uma lógica muito onipotente, de homens que, acuados, inseguros, né? Adotam um discurso de supremacia fálica, Sim, né? Uma atitude erotomaníaca, digamos assim, né? Onde há uma espécie de delírio de que todas as mulheres têm que ser submissas, né? Uma lógica, exato. uma lógica extremamente autocentrada e que vai tentar, digamos assim, submeter o outro, a tomar a mulher como alguém inferior, alguém que não pode estar em pé de igualdade, né? Essa Claro. uma atitude muito recorrente, muito recorrente. E temos uma outra saída, talvez, que seja o homem se sentir impotente diante dessas mulheres poderosas, dessas mulheres mais investidas, né, digamos assim, de poder, e que se sentiriam então prejudicados, né, se sentiriam marginalizados diante de uma lógica lá do 80-20, né, 80% das mulheres. Que é absurdo, né? Que é uma teoria do Andrew Tate, que por si só já Exato. é um criminoso, né? Um influencer que fala com muita gente e que só não foi banido do X, né? Do Twitter, porque o dono do Twitter é um nazista, né? Então, obviamente que ele não seria banido de uma rede uma rede frequentada, muito frequentada, e que propaga justamente esse tipo de ideologia, né? Uhum. Pois é, e o risco disso, então, me parece, né, Doni, de alguma maneira, criar uma polaridade entre o dominador e o dominado, né? Só haveria espaço para aquele que domina e aquele que é submisso. E uma das questões da adolescência, que me parece central para a gente cruzar as informações, as discussões, né, é Uhum. que o adolescente, justamente, ele tem e teme muito uma fantasia, né, de humilhação, de ser subjugado, né? Se a gente parar para pensar assim, uma criança tende a ser muito mais idealizada do que um adolescente. Uma Claro. vez que a criança se torna adolescente, ela passa a ter um outro olhar do pai, um outro olhar da família, um outro olhar da sociedade, né? E Nós de um uma medo um medo da negação daquilo que ela introjetou enquanto validação na infância. Seria isso. talvez um medo de voltar a ser visto como uma criança subserviente, Ah, né? entendi. Um Uhum. medo de atender às demandas dos pais, o que seria equivalente a uma espécie de humilhação, né? Tá. Então já há uma lógica muito recorrente, já existem muitas fantasias em torno disso, né? Atender a demanda do adulto, ceder naquilo que o adulto pede, seria o equivalente a voltar à condição de subserviência infantil, que é justamente o que o adolescente está tentando superar, né? Então, parece que nesse entrelaçamento, né, de fantasias de humilhação, de submissão, há
uma busca por afirmação, né? Uma busca de se sentir poderoso, de se sentir dominador e não dominado, né? Então, nesse entroncamento, digamos assim, nós temos questões problemáticas, né? Se nós temos, então, questões da cultura, um Andrew Tate, influenciadores, essa lógica do incel, né? Isso tudo pode fazer um recrudescimento de algo que já pode estar em curso na maioria dos processos adolescentes, né? Então, é como se não houvesse espaço para sensibilidade, espaço para ternura, para delicadeza, né? Nós não integramos isso, para usar uma expressão que você colocou no início da conversa, né? Isso fica dissociado. Na verdade, isso se torna hostilidade, revanchismo, né? Pois é, pois é. Porque talvez esses homens inseguros, né, vão se apegar, e eu estou falando mais dos meninos, né, porque de fato a série nos convoca a pensar na especificidade dessa violência masculina contra as meninas, né, contra o feminino, o ódio ao feminino. E tem uma coisa interessante que a gente acompanha na clínica, minha clínica é eminentemente de meninos, né, eu atendo 80% de meninos, né, as questões da adolescência interpelam, obviamente, que meninos e meninas, mas as saídas costumam ser, inclusive, estatisticamente diferentes, né? Ao passo que entre os meninos a saída de conflitos tende a ir na direção da agressividade, da impulsividade, uma exteriorização dessa agressividade, nas meninas há uma tendência ao fechamento, ao isolamento, à depressão, né? Então, são nuances, né, que a série, de alguma maneira, toca, né? O menino tende a pôr para fora, a se articular em grupos, em gangues, né? A tendência antissocial está muito presente, né, nos meninos, e nas meninas haveria uma tendência disso se voltar para dentro, um fechamento, né? Então, sobre isso tem estatísticas muito curiosas. Eu indico a leitura, inclusive, de um livro chamado Geração Ansiosa, virou um best-seller nos Estados Unidos, do psicólogo Jonathan Haidt, né? E lá ele tem um capítulo específico que fala sobre o que está acontecendo com os meninos, né? Porque havia uma estatística de que as meninas estavam em maior sofrimento emocional e psíquico nos últimos anos, mas ele já vai mostrar que essa curva está equiparada e que hoje os meninos também estão em grande sofrimento, né? Claro. E que muitas vezes, inclusive, isso resulta em comportamentos mais hostis, comportamentos mais drásticos, né? Eu li a respeito disso, se você me permite, desculpa te interromper, né? Já te devolvo a palavra, mas eu lia, só para não perder isso, eu estava lendo há um tempo atrás, acho que era um artigo em algum portal, falando justamente que essa questão da crise do masculino passa muito bom, primeiro pela evolução dos meios de comunicação e do acesso à informação, e essa obsolescência da figura masculina passa por coisas que às vezes a gente nem para imaginar, né? Por exemplo, hoje em dia uma mulher ela pode tranquilamente morar sozinha e se der algum problema no sistema hidráulico da casa dela, ela não precisa de um marido para ir lá e apertar uma porca ou consertar um cano. Ela tem tudo no celular com aplicativos profissionais que ela pode acionar. Ela não tem problema, por exemplo, se o carro dela para no meio do caminho, porque ela também tem aplicativos e resolve tudo por si só. Há um tempo, né? Eu acho que há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha muito essa imagem do homem mais velho, né? O homem, quando chega na casa dos 40, 50 anos, ele começa a procurar as novinhas de 20 e poucos anos, porque para essa parcela, né, red pilada, enfim, né, super machos, né, a machosfera acha que mulher com 30 anos de idade, ela já passou da data de validade, né? Tem isso, que é um estigma que a mulher carrega há séculos, inclusive, né? Mas hoje em dia a gente vê cada vez mais mulheres independentes, bem resolvidas consigo mesmas, com seus corpos, com o seu trabalho, com a sua dinâmica, de 40, 50 anos, que chamam a atenção dos novinhos,
né? Então, elas podem, não que isso vá render numa relação a longo prazo, mas elas podem se colocar naquele papel de que eu estou a fim de sair com uma pessoa para me satisfazer, satisfazer o meu desejo, ter a minha liberdade de escolher com quem eu vou sair. É uma pessoa mais nova, com vigor, né? E não quero um cara da minha idade, eu quero um novinho. Então, tudo isso acho que vai somando, né, para essa imagem da crise do masculino e como isso vai influenciar, obviamente, o comportamento dos homens e dos jovens, infelizmente, porque esses homens, como Andrew Tate, influenciam os jovens, as suas formas de pensar. Acho que tem um pouco isso, né? São sinais também dos tempos que se apresentam em forma de mudanças de paradigmas comportamentais, né? Sim, e vamos lá, né, Doni? Diante desse enigma, né, o que querem as mulheres, diria o Freud, né? Perguntava o Freud. Diante de mulheres que se apresentam como decididas, desejantes, mulheres que estão ocupando o seu lugar no mercado de trabalho, eu acho que essa questão do masculino, né, do que é ser um homem, ou o que é ter o reconhecimento, o olhar da mulher, né, isso tudo está sendo muitas vezes respondido com respostas anacrônicas, né? Em vez de olhar para o futuro, os homens estão olhando para trás, estão vestindo, usando as vestes do avô, do pai, levantando bandeiras anacrônicas, ressentidas, né? Ao invés de pensar em perspectivas criativas, perspectivas novas, né? Então, isso é muito comum. A violência acaba sendo uma resposta muito, muito primitiva, muito atávica, diante desse enigma, né? Como que eu posso me tornar desejável? Como que eu posso me tornar alguém, né, reconhecido pelo olhar desse outro? Essa é uma questão central na adolescência. O Caligares fala que o adolescente está diante de duas questões, né? Como que eu faço para me tornar desejável e como que eu faço para me tornar invejável, né? Então, hoje a gente está diante disso, né? E no tempo das redes sociais, essa questão do olhar do outro, ela está potencializada, né? O olhar que o outro devolve, né? O número de curtidas, o tipo de comentário que é feito. É o narcisismo das redes, né? O narcisismo das redes também pesa bastante, né? Muito, muito, né? Então acho que a série ela toca em tantas questões relevantes para o nosso tempo, daí ser um fenômeno mesmo de audiência, tá? Claro. Acho que ela tem muitas possibilidades de análise. Talvez pelo nosso tempo a gente vai ter que fazer um recorte, né? Mas assim, daí é para falar de tantas nuances, de tantas questões, que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né, Doni? Com certeza. E eu quero pedir também para o pessoal que está aí assistindo a gente para que perguntem também, participem com a gente, né? Tragam suas questões para a gente poder aproveitar a presença maravilhosa do Vinícius aqui com a gente. Inclusive, para a gente falar um pouco agora, claro que a gente vai voltar nessas questões mais afinadas com a psicanálise, com a psicologia, de uma maneira mais detida, mas eu não posso deixar de puxar a sardinha para minha brasa formativa, que é a linguagem cinematográfica, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, e fiquei com isso na cabeça para te perguntar no momento que a gente fizesse essa live, né? Que é o seguinte, a gente tem uma série que é composta, uma minissérie que é composta de 4 episódios, e cada um desses episódios se faz a partir de um plano sequência. Portanto, né, nós não temos a narrativa paralela no sentido clássico do cinema, porque se a câmera escolhe seguir um grupo de personagens, nós estamos então submetidos ao voyeurismo dessa câmera cada vez que troca de personagens nesse passeio da câmera. Já tinha até aí problematizações na rede, porque, enfim, né, hoje em dia tudo se problematiza, né? Até sei lá, o cabelo do ouvido do James Joyce, né, vira uma questão, né, de debate e tal. E aí o pessoal estava falando se o plano sequência ainda serve ou não serve. Gente, né, parem com isso, né? Assistam ao produto e analisem o que ele tem para trazer de melhor, de falho.
enfim, né? Parem com essa história de que, em 2025, plano sequência. Sim, um plano sequência magistralmente executado aí pelos, né, idealizadores da série. Mas então, como eu estava dizendo, o plano sequência faz com que nós sejamos forçados a seguir determinados personagens, e ao fazer isso, imediatamente estabelecem-se várias lacunas no discurso do caso todo que está sendo tratado. Que eu acho isso maravilhoso, porque a série em si, ela é alquebrada, ela nos traz fragmentos do que aconteceu, ela não se preocupa em situar o espectador de uma maneira lógica, mas entregar ao espectador informações que depois ele vai ter que digerir. E eu achei isso muito análogo ou muito próximo da própria dinâmica terapêutica. Você acha isso também? Né? Essas lacunas, muita coisa do que a gente depreende da série. Porque assim, gente, né? É óbvio que a gente não vai dar spoiler aqui, mas na primeira cena do filme, nos primeiros minutos da série, a gente já sabe o que aconteceu, a gente já sabe qual é a verdade do fato, de maneira objetiva, e cabe a nós, a partir dali, apenas seguir esses personagens e nos enredarmos naquele conflito todo, né, que vai nos sequestrando de fato e nos trazendo para dentro da situação. Mas essas lacunas que ficam justamente pela opção estética da série, a mim, pelo menos, pareceu muito especial e muito interessante, porque se assemelha a um processo terapêutico, em que aquilo que é importante está, sobretudo, naquilo que não foi visto ou dito. Se eu falei alguma bobagem, por favor, corrija-me. Mas eu achei muito charmosa essa solução encontrada pela série. Uau. Doni, eu confesso que eu não tinha pensado nisso, né? Um insight interessante o seu. De fato, nós temos que lidar com isso, né? Com as brechas, com as lacunas de sentido. Aquilo que o paciente traz não é a verdade objetiva, concreta, é muito mais a fantasia, né? A gente fala muito da importância da realidade psíquica, né? Da memória que é fabricada e que não é necessariamente o evento tal e qual aconteceu, né? Então, acho que nesse sentido, de fato, esse recurso do plano sequência é muito interessante, né? E provoca na gente uma tensão crescente, né? Muitas pessoas relataram isso, que ao assistir foram ficando angustiadas, tiveram que pausar, não deram conta de assistir numa sequência longa, os 4 episódios, né? Então, eu acho que tem muitos méritos. A cena inicial, para mim, é algo incrível, porque, de repente, você sai de uma calmaria, né? uma manhã sai de um dia qualquer, comum, exatamente. e se vê invadido, né? A truculência daquela cena, da invasão na casa, né? A desmedida, digamos assim, da força utilizada pelos policiais, né? A polícia que vai lá para se deparar com uma criança, um adolescente de 13 anos que faz xixi na calça, né? Sim. Amedrontado, né? Essa cena para mim é muito Acusado de um impactante. crime horrível, né? Foram Acusado de 8 facadas, não sei quantas facadas. acusado de um crime que parece pouco plausível que ele tenha cometido, né? Num primeiro momento, os pais estão incrédulos, né? Eu acho essa cena tão forte, eu fiquei pensando que ela é muito emblemática no sentido de que o próprio processo adolescente se caracteriza, né, por algo dessa ordem de uma turbulência, de um assalto dos impulsos destrutivos, agressivos, sádicos, né, que nos invadem sem que a gente esteja com um ego, um eu desenvolvido e preparado, né, para suportar. Daí a importância de um acompanhamento, da continência dos pais, da sociedade, né, a representação através de palavras, a escrita, o esporte, a sublimação cultural, artística, todas esses antídotos, né, que a gente pode elencar aqui que são importantes no processo adolescente.
mas então, de sair dessa cena me pegou, né? Sim. Porque, de alguma maneira, supõe-se, né, que a infância seria um período de calmaria, de relativa estabilidade dos impulsos, sobretudo ali no período de latência, né, que a gente fala dos 7, 8 aos 11 anos de idade, né, aquilo que antecede a puberdade, e que a puberdade seria uma espécie de cataclismo, né, uma espécie de excesso de impulsos que nos invadem, impulsos muitas vezes caóticos e que a gente não sabe administrar, né, que a gente vai ter que encontrar um destino, né? Uhum. Então, eu acho que começar a série por aí foi muito impactante para Foi mim, muito né? acertado, né? É. Muito acertado, muito acertado. Muito bem. E nós temos um superchat aqui do meu querido Matheus Zeferino. Muito obrigado, Matheus, pelo seu superchat. Ele faz uma pergunta aqui. Vinícius, que diferenças e semelhanças você percebe entre os jovens com quem trabalha e os casos apresentados na série? Obrigado pela pergunta, Matheus, porque justamente o que eu ia perguntar daqui a pouco, né, para o Vinícius, né, se dentro da clínica você já se deparou com um caso, assim, obviamente que não um caso dessa magnitude, como na série, mas também tenho curiosidade de saber como você vê a sua prática dentro da clínica, prática mesmo, assim, né? Literalmente, ali no dia a dia, em relação ao jovem da série, os seus jovens e o jovem da série. Muito bem. Olha, de saída podemos dizer o seguinte, né? Essa passagem ao ato que o Jamie faz, né? Essa saída, digamos assim, da delinquência, ela é rara, né? Uhum. Ela não é a regra, né? Talvez seja muito mais comum na clínica nós nos depararmos com jovens que têm uma espécie de fascínio pela transgressão ou uma curiosidade pela saída violenta, né? E que vão encontrar nos games, num espaço lúdico, um espaço para dar vazão para isso, né? Ou mesmo numa atividade esportiva, né? O que eu percebo, obviamente, é que todos os jovens e todos nós estamos atravessados por uma dose de agressividade que muitas vezes nós não reconhecemos como nossa, nós não integramos, nós não olhamos para isso, né? Uhum. Então, em relação aos jovens que eu atendo, obviamente que todos estão às voltas com questões da sua impulsividade, com questões de encontrar um lugar para ancorar, né, essa pulsionalidade, como a gente chama na psicanálise, né? Como que eu posso dar um destino para isso? Como que eu posso encontrar um lugar para dar vazão, né, para os meus desejos? Essas questões elas estão postas, né? Esse pano de fundo que a série mostra, dos grupos, dos amigos, da influência das redes, também chega cada vez mais, né, com muita frequência, muitas sessões giram em torno disso, do efeito que pode ter sobre um jovem, um dito, uma frase, uma mensagem, uma recusa ali de uma menina, né, um olhar indiferente, o bullying. Então, são temas que fazem parte da clínica mesmo cotidiana, tá? Mas não é da ordem do dia, né? A gente encontrar psicopatas, Tá. delinquentes, né? Eu Ainda acho que bem, não é? essa é uma questão assim que talvez, né, tem vindo muito assim, né? O Jamie é um psicopata, o Jamie é um, eu Isso é digo, reducionista, né? pois é, eu sempre me questiono, né? Qual que é, aspas, a vantagem de você rotular, né? Uhum. Não se trata de aplicar a psicanálise a uma minissérie e, de repente, tomar o personagem Jamie como um personagem paradigmático de todos os adolescentes. Daí um risco, né? Inclusive, de você ter uma minissérie de 4 episódios, que apesar de ser muito bem feita e muito impactante, ser chamada de adolescência, né? Uhum. Talvez até nós devêssemos falar de adolescência no plural, porque o que existem Adolescências. Né? existem processos adolescentes que têm a sua especificidade, e é justamente essa singularidade que a gente na psicanálise tenta escutar, né? Uhum. Porque, de um modo geral, a tendência mais ampla, né, é de rotular, é de discriminar, então, assim, a série mobiliza muito, né? Uhum. E certamente
traz assim questões que vão reverberar para pais, para escolas, para a comunidade. Muita gente preocupada nessa última semana. E isso, veja, a clínica é um microcosmo, né? O que chega para a gente é um grão, é uma sementinha, né? Uhum. Daquilo que está acontecendo lá fora, né? E ainda assim já repercutiu muito, né? Essa semana, essas 2 últimas semanas já chegou muito para mim. Então mostra o poder, né? O alcance que nós temos hoje, né? Nessas plataformas. Como eu lembrei, isso tinha acontecido anos atrás com a série do Com Netflix, as 13 razões, 13 Reasons Why, né? 13 Reasons Why, né? Então, de tempos em tempos, nós temos alguma produção que é muito impactante. Como eu imagino que tenha sido muito impactante lá atrás, Juventude Transviada, Twin Laranja Peaks. Mecânica, Twin Peaks, né? Laranja Mecânica. Então, assim, aos 13, né? Nós temos Aos 13, muitas produções cinematográficas, né, Doni? Ou mesmo claro. literárias, que nos lançam, assim, questões importantes, né? Questões pregnantes. Sem dúvida. Eu ia te perguntar isso, né? Quer dizer, tem chegado a você, né? Você fala, nessas últimas 2 semanas a coisa se intensificou, mas chega mais pelos meninos e meninas que você atende ou pelos pais desses adolescentes? Tipo, olha, eu tenho medo que meu filho tá vendo coisas que não devia e eu não tenho controle, e ele pode fazer isso. Ou chega pelos meninos e meninas, do tipo, olha, né? Às vezes eu fico pensando, me passa uma fantasia na cabeça que isso seria a solução, ou então, olha, eu tenho um amigo que ele tem um comportamento assim que eu já estou ficando preocupado. Como é que você tem sentido essa incidência? Uhum. Doni, sobretudo dos meus pacientes, né? Aham. É com quem eu acabo tratando mais diretamente. Mas já, sim, já escutei isso vindo da preocupação, por exemplo, em torno do suicídio, né? Na época Uhum. dos 13 porquês, dos 13 motivos, né? Recebi vários convites para falar em escolas, para pensar estratégias junto da escola, para abordar o tema, né? Uhum. Então, na esteira do efeito Werther, né? Aquela É preocupação de verdade. que, uma vez que um tema desse sensível chega ao grande público, né? Como que nós vamos lidar com isso daqui para frente, tá? Então, não é raro que isso chegue para nós também por intermédio das escolas, das instituições, dos pais, né? Uhum. Legal, muito bem. Continue mandando as suas questões, tá? O papo tá maravilhoso. E aí, nessa esteira, eu queria te perguntar uma coisa agora, num nível mais técnico, antes da gente explorar 2 episódios aqui que eu considero icônicos para a nossa conversa. Antes disso, né, essa questão. O termo incel, né? Para quem está acompanhando a gente, incel é um termo que surgiu para caracterizar o celibatário involuntário, né? De cara eu já digo que eu acho um pouco absurdo isso, porque, enfim, eu cresci nos anos 80 e nos anos 90, época em que a gente era analógico, né? O acesso às coisas eram muito mais difíceis, né? Quando a gente entrava na adolescência, talvez era muito mais um momento de tensão, porque não existiam muitas vezes válvulas de escape para as ansiedades, para os questionamentos e tal, a não ser compartilhar com os seus amigos próximos, né, as suas angústias e descobrir que você não estava sozinho. Mas todo adolescente pelo menos num primeiro momento, um celibatário involuntário. O adolescente não tem ainda essa maturidade de se relacionar com o mesmo sexo ou com o sexo oposto de uma maneira como a gente vê na vida adulta, né? Quer dizer, ter um relacionamento que seja puramente sexual, normalmente vai ser uma relação traumática se um adolescente penso eu, né, exposto a uma relação sexual ostensiva que depois pode se tornar um trauma mais adiante.
Então, esse termo, o celibatário involuntário, não seria um rótulo colocado pela própria indústria, né, pelo próprio capitalismo, pela própria lógica de consumo, e digo mais, incel é algo debatido entre, por exemplo, você, Vinícius, e os seus colegas, os seus pares, como uma patologia presente ou preocupante, no sentido de ser volumosa, ou seja, muitos garotos estão chegando com essa questão de que eu não quero ser um incel, eu odeio incel, ou eu sou um incel. Como é que é a questão do incel dentro da clínica? Não, Doni, na minha clínica, a minha escuta, nunca tinha escutado a expressão incel, né? Claro, como isso pode chegar de outras formas, né? Uhum. A insegurança perante o olhar do outro, por que que eu não sou desejado, por que que eu não sou admirado, por que que meu amigo é e eu não, o que que ele tem que eu não tenho, né? Acho que são outras lógicas, né? Assim, vem por outras formas, por outras vias, né? Como eu disse, talvez tenha uma lógica mais onipotente daqueles jovens que sentem que, né, muito, com seu narcisismo muito em dia, né, que sentem que são, assim, a última bolacha do pacote, Muito né, em e que dia é ótimo, né? Com todas as atualizações assim do pacote, né? numa lógica muito autocentrada, tem jovens que se sentem irresistíveis e que seria o caminho óbvio a menina do outro lado se interessar por ele. Né? Nós temos jovens assim, e temos os jovens que ficam mais marginalizados e que talvez caiam nessa lógica do incel, de pensar que as meninas, a grande maioria das meninas, só tem olhar para certo tipo de menino. Né? O risco também que se corre aí é você criar uma espécie de paradigma, né, de um modelo que seria o ideal, o cultuado, o cultivado, e você Aham, tentar de alguma maneira se adequar, né, se ajustar a isso, né? Então, em vez aham, de você apostar no seu gesto espontâneo, naquilo que seria a sua personalidade, você tentar se forjar um outro, né? Usar máscaras demasiadamente. O Winnicott usa um conceito maravilhoso, né, do falso self, algo da ordem de uma reatividade àquilo que o ambiente supostamente demanda. Né? Então você se prende naquilo que supostamente os outros esperam de você. Não é o caminho da autenticidade, não é um caminho de uma construção original, mas é um caminho mais empobrecido. Né? uhum, É um caminho de você, de repente, tentar se fechar numa imagem que você supõe que é aquela que os outros estão desejando, idealizando, buscando. Né? Então, eu escuto isso muito mais nesses termos, né, na tá, discussão em torno da autoestima, da autoimagem, do que o termo incel propriamente dito. Né? Então, parece que os adolescentes fazem isso, né? Eles vão criando termos, né, para designar coisas que já eram vividas por outras gerações de adolescentes em outras maneiras. Né? Então, nós não mudamos muito, né? Não melhoramos muito não, na arte de nomear, né? não, não, Nós não, estamos tentando encontrar expressão para velhos conflitos, né? certo, Agora, o processo adolescente, claro, ele vai ficando mais complexo, mais sofisticado, à medida em que nós temos hoje redes, né, que potencializam o acesso a certos conteúdos, né? Então, nesse sentido, sim, podemos pensar na complexidade do processo adolescente em meio a esse cenário, né? De recursos tecnológicos, dos gadgets, né? E tudo uhum. mais. Mas me parece que o velho conflito, né, em torno da imagem, da construção de um eu sou, é o que está posto aí. Perfeito. E antes da gente continuar, essa conversa que está maravilhosa, eu estou aqui cheio de anotações, né? Vez por outra eu vou anotando aqui, porque tem muita coisa ainda que eu quero perguntar. Agradeço muito a presença da minha querida mãezinha, Zuleika Mamprinha, aqui, que está se recuperando e
veio aqui dar uma boa tarde, né, a todos para nós. Muito obrigado pela sua presença, minha querida Zuleika Mantrim. Tem uma questão aqui, né, que a Josiane traz, né, e que me abre a oportunidade de perguntar. Eu vou deixar o filé da série para o final, né? Vocês já perceberam isso. Mas a Josiane traz uma questão aqui. Eu achei a relação da filha também com a mãe um pouco insegura. Claro, né? A filha também está ali no finzinho daquilo que a gente chamaria de adolescência há 30 anos atrás, 17 para 18 anos. Hoje, o próprio livro do Vinícius, Geração do Esquecimento, traz a questão da elasticidade desse fim da adolescência, né? Mas, Vinícius, o quarto e último episódio, ele é bastante enigmático também, né? Enquanto o terceiro episódio ele é direto, o quarto episódio ele causa muito mais mal-estar no meio, pelo menos para mim foi assim quando eu vi pela primeira vez, porque ele é enigmático. A gente vê 3 pessoas numa negação, não é isso? Eu tive a impressão da negação. Uma negação que é minada por um evento específico ali no meio, que eu não vou revelar para a gente não dar spoiler, mas que a todo momento parece uma família doriana tentando levar a vida, negando que o filho cometeu o que cometeu. Você teve essa impressão também? Sim. É muito impactante porque mostra a família tendo que lidar com os restos, né? É como se 12, 13 meses depois, não vou lembrar o certo, dos eventos do primeiro episódio, o pai, a mãe e a irmã tentassem ter um dia normal, né? Assim, difícil não dar spoilers, né? Mas vamos pensar assim, né? Um momento de aniversário do pai, uma tentativa de ir ao cinema, de fazer um programa qualquer, comer pipoca, né? E o que eu acho que esse último episódio pega, né? É que essa tentativa de seguir em frente, ou até assim, de fingir que nada aconteceu, ela se mostra impossível, né? Então, tudo que vai acontecendo ali, o episódio da van, a ida para uma loja para tentar remediar aquilo que fizeram na van, sempre vai apontando para a impossibilidade, né? Para o furo. Como se eles estivessem tentando remendar uma situação que, pela sua intensidade e complexidade, impedisse isso de acontecer, né? Então, é muito dramático mesmo, né? Ver os restos disso, né, Doni? E num tempo das redes sociais, vamos dizer que não há esquecimento, né? É verdade, não existe. A possibilidade de fazer uma elaboração, né, dessa situação parece extremamente comprometida, né? Nesse tempo reativo, nesse tempo da agressividade, né, da hostilidade, de encontrar bodes expiatórios, né? O que eu acho interessante, o Jamie nem aparece no quarto episódio. Ele não está lá, né? Exatamente. Ele aparece como uma voz, né, que fala com o pai no dia do aniversário, mas é como se os ecos daquilo que ele fez continuassem ressoando e reverberando, né, para essa família, né? Então, na verdade, é um tempo que não passa. Apesar dos meses que sucederam e da tentativa de seguir em frente, né? O pai ganha uma nova camisa, né? Não há nada de novo, né? A verdade é uma pregnância e uma repetição do traumático, né? O traumático é justamente o tempo que não passa, o tempo que não permite elaboração. É como se fosse um tempo congelado ali, né? Então, de alguma maneira, foi isso que eu consegui apreender nesse quarto e último episódio. Maravilhoso, sensacional, né? A Glau tá escrevendo aqui para a gente, dizendo o seguinte: se adolescentes fossem fofos, como os pais os deixariam ir para o mundo? Você que lida com os adolescentes, Vinícius, como é que você reflete a respeito dessa questão aqui que a Glau traz para a gente?
Olha, talvez a questão, né? Os adolescentes nem querem ser tomados por fofos, né? Porque isso remeteria à condição que eu Seria falei de. humilhante, né? É. Exato. E muitas vezes os pais acabam por fazer isso, né? Por infantilizar os adolescentes, né? E colocá-los nessa condição subserviente que eles tentam superar a todo custo. Aí entra um conceito muito importante, né? Na psicologia social e também na psicanálise, né? Da moratória, né? De alguma Aham. forma, os jovens ficam num limbo e é imposto uma moratória porque, ao mesmo tempo que eles passam a ter condições físicas, biológicas de se assumir como um adulto, né, pelo incremento da puberdade, eles não têm o olhar social que os reconheça enquanto tal. Então, esse limbo, né, entre se sentir preparado e ao mesmo tempo não ser reconhecido como um adulto, coloca o adolescente numa espécie de não lugar, né? E ele vai buscar um lugar de pertencimento nos grupos, ele vai buscar um lugar de pertencimento em alguma uma dessas alguns desses grupos que se articulam também online, né? Nos games, enfim. Então é um ponto, né? Os pais talvez não tenham mais um rito social, né? Nós não temos mais algo da ordem do simbólico que indique a saída da adolescência. Então, a adolescência é um processo que Perfeito. começa na puberdade e termina, sabe lá Deus quando, né? Hoje tá Você disse difuso. isso na nossa outra live, inclusive, sobre o seu livro, né? Você falou, é muito bem marcado o início da adolescência, mas já não se sabe mais, é uma zona obscura, o fim da adolescência, né? Pois é, há uma ausência de dispositivos, né, sociais para indicar essa saída. Então, vai ser a primeira transa, vai ser o primeiro piercing, a primeira tatuagem. O que vai conferir a esse jovem um senso de pertencimento, né? E os pais Uhum. também podem agir de maneira muito paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que podem esperar mais responsabilidade, maturidade dos filhos, podem agir de maneira exatamente na contramão disso, o que é muito comum, né? Então, são questões complexas, né? Às vezes os Claro. pais demandam uma emancipação dos filhos e, sem se dar conta, tomam atitudes e medidas que vão na contramão disso, né? Claro. E, inclusive, na esteira disso que a gente está falando, né, a Natália tá comentando, né? Achei interessante o diálogo entre os pais sobre a culpa e a responsabilidade do ato do filho. E eu acho que isso é uma coisa inevitável, né, nas relações entre pais e filhos, quando o filho comete algo inconfidente, né? Os pais sempre vão se perguntar onde foi que eu errei, né? Como que você, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista de um terapeuta, enxerga justamente esse ponto que também está no último episódio? E aí eu faço um parênteses, porque eu esqueci de comentar uma coisa muito importante que você falou, Vinícius, que a série talvez devesse se chamar Adolescências, né? No plural, porque o pai do Jimmy, no último episódio, também se mostra um adolescente que está desabrochando para algo a partir desse trauma e dessa dor e desse cisma que aconteceu na vida dele, né? Um homem terno, um homem carinhoso do jeito dele, mas um homem rude, né? Um homem com uma criação que o fez ocupar aquele papel do homem padrão, provedor, né? Grande, portentoso, né? Com peito estufado, sou eu que protejo a minha família, amo a minha família e ninguém mexe com ela. Mas ele também está se desabrochando ali de alguma forma, né? E quando eles têm essa conversa sobre a culpa deles nessa história toda, repete-se um padrão que a gente vê muito na sociedade, né? Que é os pais olharem para os filhos e falarem: puta, eu errei grosseiramente, ou então, nossa, eu acertei muito. E que faz parte também do seu livro, né? Dessa projeção. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Opa, realmente não. É uma questão forte ali quando o pai
lembra do estilo do seu pai, né? Aham. E diz naquela conversa com a mãe, né? Se for meu pai, basicamente bateria em mim, me espancaria, né? E eu nunca Uhum. relei a mão no Jamie, né? Então ele está É. mesmo como que tentando elaborar algo daquilo que ele recebeu, né? A herança que ele de alguma forma transformou e o estilo parental, né? Com o filho, né? Uhum. Então é uma cena muito tocante, muito dramática, né? Talvez, né, Doni, a questão que a Natália levanta da culpa e responsabilidade, em se tratando de psicanálise, a gente sempre tenta chegar no paradigma da responsabilidade, né? Claro. A culpa, ela tende a ser muito neurótica, né? Ela tende a nos Alguém colocar. precisa levar isso, né? Quer dizer, a culpa é de alguém ou de algo, É, né? e a gente pode entrar numa compleição, né? Uma compleição melancólica, algo que não vai nos permitir nenhum tipo de elaboração, né? Então, me parece que essa responsabilização pelos filhos, pelo percurso dos filhos, né? É algo que tem que ser feito realmente nos diálogos, no dia a dia, no interesse, né? Veja, não se trata de culpabilizar o pai e a mãe. O pai estava trabalhando e não saberia dizer onde estava o filho na noite anterior, né? Uhum. Quando indagado, né? Se indagado, o pai não saberia dizer porque ele estava trabalhando Estava e trabalhando. chegou em casa tarde, enfim, como você falou, entrou nessa lógica de provisão, de cuidado por essa via, né? Mas eu Uhum. acho muito forte a cena final da Aham. entrada no quarto do filho, Sim. A porque cena final, aliás, gente, para quem não assistiu ainda e vai assistir, assim, ó, prepara sua caixa de lencinho, tá? Porque ela é de rasgar o coração. Não é nem de cortar, é de rasgar no meio, né? E assim, né, Doni, a gente poderia pensar que qualquer coisa que um pai, uma mãe fale para um adolescente não vai ter um impacto imediato. Não, nunca, Na maioria das, jamais. na A gente maioria já das, foi adolescente, Vinícius, pois é, né? pois é, mas isso não implica que não é importante Com dizê-lo, certeza, com né? certeza. Então, assim, o conteúdo, talvez, da bronca, da implicação, né, não é o mais relevante. Então, Claro. assim, o valor está no gesto que instala uma alteridade, que instala uma diferença entre gerações. Né? Que o pai use suas palavras, seu léxico para expressar sua preocupação e seu cuidado é o mais importante, né? Claro. Então, aquela última cena para mim soou algo como: por que que eu não entrei mais vezes no quarto do meu filho? Por que que eu não sentei mais vezes na cama do meu filho? Por que que Né? eu não cobri mais ele para dormir, né? A cobrir o ursinho de pelúcia ali, né? Me deu um nó na garganta. Então, é muito forte, né? Sim. Esse distanciamento afetivo, né? Que pode ser muito sutil. O que chama atenção é isso, a coisa pode ser muito sutil Uhum. e pode estar acontecendo no quarto ao lado, né? Justamente. Sem grandes rompantes, assim, né? Porque às vezes você imagina que o trauma é sempre uma coisa escandalosa, tem que ter muito sangue, tem que ter muita, né? Mas pode ser uma coisa silenciosa, que vai Sem dúvida. sorrateiramente se apropriando, né? Uma questão que vai se instalando ali, né? Então, a importância mesmo dessa abertura, né? Eu acho que a série ela é muito sensível, apesar de tratar de um tema extremamente pesado, ela Ela é muito consegue humana, né? Ela é muito humana, ela consegue trazer esse componente, né? sem dúvida. Então, Muito bom. O nosso querido CH Ferreira, que está sempre aqui com a gente também, está dizendo que falta matéria nas escolas sobre educação emocional. Eu acho que educação emocional é um processo que perpassa não só a escola, mas a vida, né? Eu acho que é a família, e muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso, justamente pela. Se a gente pensar num país como o Brasil, né, com tantas desigualdades e tal, a educação emocional ela é realmente muito complicada, né? A gente está falando da Inglaterra, que teoricamente é um país de primeiro mundo, né, e tal, mas é um país que tem um sistema educacional que tritura almas. A gente já viu isso, por exemplo, no The Wall, do Pink Floyd, né?
como o sistema educacional britânico moe as pessoas como carne moída, inclusive no clipe da música Another Brick in the Wall, parte 2, literalmente, né? As crianças caindo no moedor de carne e saindo como carne moída na outra ponta. Então, o sistema educacional britânico, ele é celeiro, né, de muita delinquência que nem deveria acontecer, não fossem as condições para isso. E a gente vê isso no cinema o tempo inteiro, né? A gente tem filmes como o próprio Laranja Mecânica, como o Vinícius falou. A gente tem outro filme chamado If, que é um filme dos anos 60, que mostra também como é a vida dos adolescentes dentro de uma instituição educacional que seria normal, né? Não é nem um reformatório, não é um internato, não é nada, mas existe aí um distanciamento emocional muito grande entre os pais e os filhos, que na série Adolescência, por incrível que pareça, é tratado de uma forma muito bacana, que assim, realmente é um casal de classe média, média mesmo, de trabalhadores, proletariados, eles têm um sotaque característico da classe proletariada de Liverpool, né? Para londrinos, porque assim, a série também mostra para a gente um lugar indefinido, né? A gente não sabe exatamente onde na Inglaterra isso está acontecendo. A gente sabe que o pai é de Liverpool, provavelmente a mãe também, pelo sotaque dá para a gente perceber que é isso. Eles são de Liverpool, que é uma cidade de trabalhadores, é uma cidade de proletários, de operários, né? E o que a série mostra de maneira belíssima é que, mesmo assim, eles não sendo alguém altamente instruídos ou inseridos numa classe média alta, intelectual, são pessoas que têm a bondade, que têm a boa intenção, que não querem repetir, né? Como você disse, Vinícius, o pai fala, meu pai me daria um tapa agora, me bateria, mas eu nunca bati no Jimmy, né? Ou seja, eu não vou repetir com o meu filho aquilo que fizeram comigo, porque eu não quero perpetuar isso. Então, ou seja, são pais que estão engajados em não reproduzir a parte ruim do que viveram, mas tentarem refazer. E nesse processo de refação, acontece um desvio muito grande aí, muito drástico, que é o ato que o filho comete, e por isso que eu acho que é tão forte esse momento em que os pais, no quarto episódio, que estão ali em negação e tal, se dão conta do que está acontecendo de fato, né? E eu acho que dentro da clínica também, eu como uma pessoa que faz terapia há anos, alguns insights que a gente tem dentro da clínica enquanto pacientes, né? Eles são poderosíssimos, porque com um estalo a gente consegue entender um processo longuíssimo de comportamento, de efeitos, de determinadas falas, de determinados comportamentos que a gente vê dentro da nossa casa, e acho que isso, do ponto de vista de um terapeuta que está do outro lado, também deve ser riquíssimo, né? De ver como o paciente se dá conta de algumas coisas, assim, num estalo, como a gente vê na parte final, no segmento final do último episódio, que uma coisinha serve para reestruturar a coisa toda, mesmo que não seja para dar um final feliz à coisa toda, mas que seja para dar mais clareza à visão das coisas. Se eu estiver viajando demais, você me interrompa. Mas o Doni, não, mas eu estou pensando aqui que talvez o pior seria terminarmos a série e ficar buscando culpados, né? Exato. A escola está fracassando porque não trabalha a inteligência emocional, os pais estão muito negligentes, omissos, a culpa, né, do sistema e tal, tal, tal. Então, assim, veja, para cada um desses âmbitos, né, relacionamento pais e filhos, relacionamento aluno e escola, sociedade, a gente teria uma série de questões importantes para problematizar. Né? Em relação à escola especificamente, né, que foi o comentário, a pergunta, de fato, uma educação que seja emancipadora, emancipatória, uma educação que ofereça momentos para esses jovens se sentirem protagonistas, pensar, interferir, intervir, né, fazer,
me parece fundamental, porque são jovens que, na maioria das vezes, sentem que estão vendo a vida transcorrer e que estão da arquibancada, não estão no jogo, né, Uhum, propriamente. Que muitas vezes se retiram também, né? O Doni falou do celibatário, né? Se retiram do jogo, né? Por uhum. se sentirem muitas vezes inseguros, insuficientes, irrelevantes, né? Assistem a vida passar e muitas vezes o sistema educacional coloca o aluno numa passividade, né? É o professor quem é o protagonista, que detém o saber. Então, seria uma questão para a gente discutir, mas não dá para atribuir a isso única e exclusivamente, né, o que levou à tragédia da Claro. série, E né? eu O acho que isso fantástico, né? Não querer também explicar tudo. É o lance que eu falei na questão do plano sequência, né? São nas lacunas que a gente se diverte mais assistindo, se diverte no sentido de se entregar à experiência, né? e o que a Hannah Arendt fala, né, que é muito interessante também do ano de pensar, é que quanto mais irrelevante ou ilegítimo um grupo for socialmente, politicamente, mais ele tende a ser violento, né? Claro, Então, jovens que se sentem insuficientes, irrelevantes na cena social, costumam ter nessas saídas violentas uma maneira de ganhar extravasar, né? notoriedade. De De, gozo, né? Usando um termo exatamente. aí psicanalítico, né? Então, É. assim, as ditaduras são violentas pela própria ilegitimidade política, né? Uhum. Então, a violência acaba sendo uma saída para um momento de sentimento de impotência, né? Ali Sim, onde eu me sinto assujeitado, passivo, irrelevante, eu adoto uma postura que me sugere o contrário. Agora eu passo a ser o poderoso, agora eu passo a ser o potente, agora eu passo a ser aquele que faz sofrer, né? exato. Que É. subjuga e que não é subjugado. Então tem toda uma questão, né, também que me parece importante para ser trabalhado, de encontrar espaços para esses jovens poderem experimentar um certo protagonismo ou experimentar isso que a gente faz na psicanálise, né? O pensamento, o prazer de poder pensar, de poder criar algo, né, a partir das suas questões. E não é algo muito incentivado também, culturalmente, socialmente, né? Sim, É, o pensamento nem sempre é estimulado, né? exato. É algo que a gente está hoje num campo que privilegia muito a ação, né? Aham. Em detrimento da Da reflexão, da reflexão, né? representação, da simbolização, né? Então, são tantas as questões que a série nos permite pensar que talvez seria muito reducionista mesmo você dizer, olha, o que A faltou culpa é da foi escola, a isso. culpa é da família, a culpa é da vizinhança, né, etc. Não, perfeito. E aí, meu caro Vinícius, para a gente se encaminhar aqui para o final, que o papo poderia durar até amanhã de manhã facilmente, né? Poderíamos fazer uma outra série sobre a série, né? Eu queria me concentrar agora, nesse final da nossa conversa, no episódio 3, né? O episódio 3, que para quem assistiu, ou para quem ainda vai assistir, é o episódio em que o Jimmy, ali já detido, acusado de um crime contra uma colega da escola, vai ser confrontado por uma psicóloga, né? Por uma psicóloga designada ali para fazer um diagnóstico a respeito do perfil psicológico dele. E como eu disse, né, a série é toda construída com planos sequências. A série, esse episódio, então, ele vai acontecer todo praticamente, né? 90% dele acontece dentro da sala de interrogatório, com a câmera ali mostrando para a gente a relação entre o Jamie e a psicóloga, com arroubos do menino, com momentos em que a psicóloga dá as cartas e o menino fica na dele, mas tem horas que ele se rebela e ela fica um pouco intimidada. Você, né, na posição de um psicanalista que está habituadíssimo a lidar com os adolescentes e tal, você deve ter visto também muita gente comentando sobre a verossimilhança, né, se é que isso é importante num trabalho dramatúrgico. Claro que é importante, mas assim, até que ponto isso importa de fato 100%? Como é que você vê esse episódio
Como é que você vê a relação ali do menino com a psicóloga, dessa dinâmica dos dois, das atitudes dela em relação ao menino, dos arroubos que o menino tem e onde ele se deixa, né? Se ele se desnuda psiquicamente, psicologicamente, para o espectador e para ela. Como é que é para você esse episódio? Bom, Um profissional do meio. é um episódio extremamente impactante, né? Porque assim, Doni, por mais que a gente possa ter uma experiência, a gente trata cada atendimento, cada sessão como algo totalmente inédito, né? Totalmente sem Sim. preparação, né? Um outro psicanalista que a gente gosta muito, Bion, dizia que nosso Uhum. trabalho tem que ser sem memória, né? E sem desejo. Então, estamos sempre diante de um paciente novo, né? Mas, claro, o Jamie chega ali e logo de saída chama atenção que a psicóloga traga um chocolate com marshmallow, né? Isso. E aquilo sugere algo da ordem de um vínculo que eles estabeleceram mesmo nessas poucas sessões, né? Ela leva um sanduíche para ele, né? Exato. Tem até uma discussão sobre isso, né? Então, aquilo sugere algo da ordem da confiança, né? De algo que ela precisou minimamente conquistar para poder trabalhar com ele, mesmo que num setting improvisado, né? Um setting que eu, por exemplo, nunca atendi em circunstâncias como essa, né? Uhum. Então, ela tinha um número determinado de sessões e ele até depois passa, passado o momento inicial, ele passa a atacar o vínculo com ela, né? Exato. Então, ele Você veio até aqui durante esse tempo todo e agora vai embora? Como assim? exatamente, e começa a ironizar, né? O que importa aqui é o meu entendimento sobre o meu entendimento, né? Ele Uhum. começa a debochar, né? Então, o que eu acho curioso nesse episódio é que a tensão, né, vai crescendo, essa violência vai emergindo, né, até o momento em que ele extravasa, né, o momento que ele põe para fora. E acaba, né? Se começa então com esse afeto dela trazendo um chocolate com marshmallow, um sanduíche, né? Termina de um jeito tenso, né? Tenso. Ele tentando se ser Desastroso, eu diria até, né? catastrófico, né? E ele tentando se certificar antes de sair da sala de que ela gostava dele, né? Uhum. Então, isso me pareceu muito forte, né? Ela não sai daquele lugar, né? Ela não deixa o semblante, digamos assim, né? Ela se mantém firme numa postura ali, e que me parece também, de acordo com a especificidade ali do ambiente, né? Da motivação daquelas consultas ali, daquelas entrevistas, né? Se fosse talvez num processo psicoterapêutico, né? Nós não teríamos problema em demonstrar preocupação legítima, afeto, pelo paciente, mas ali ela não fala, ela não responde à demanda de amor dele, digamos assim, né? Uhum. Ele gostaria de se sentir amado e ele não recebe isso, né? Ele até Então, verbaliza, né? Ele fala: você não vai dizer que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa interessante, não? Você não vai falar isso, né? Quer dizer, ele está precisando dessa validação, né? exatamente, exatamente. Então, o quanto que ele está buscando, né? A questão dele me parece assim, de aceitação, né? A gente fala na psicanálise, por exemplo, da tendência antissocial. O Uhum. jovem que, através de pequenos delitos, pequenas mentiras, furtos, está tentando buscar um limite, né? Ele está tentando Uhum. comunicar algo e expressar algo, sabe, assim, o quanto que as pessoas que cuidam de mim, de fato, toleram, estão ali para mim, né? Tá muito Prestam relacionado. atenção, né, no que eu faço, prestam atenção em mim, né? Pois é, e está muito relacionado a isso, né? Você de repente ter alguma falha no ambiente, o ambiente que tinha sido satisfatório até certo ponto do desenvolvimento, a relação com os pais, e de repente há uma quebra, uma separação, uma ausência prolongada do pai, da mãe, né? E Uhum. que pode levar a sintomas assim.
é diferente de você falar de uma psicopatia, por exemplo, né? Um Sim. comportamento perverso que coloca o outro num lugar de subjugado, que tenta de alguma maneira colonizar o outro, né? Fazer um uso instrumental do outro, que já seria algo mais grave, né? Então, enfim, o verdadeiro drama não seria quando algo é incipiente, quando algo é da ordem. Até assim, o Jamie, veja, é muito curioso, ele não consegue, parece que, reconhecer o ato dele, né? A Exato. grave... Ele não dimensiona o impacto, a gravidade. Chega um momento que eles têm que falar: você entende que ela não vai voltar? Você entende É, que, né? essa parte É... essa parte me pegou muito, né? Porque diz exatamente isso, né? Até que ponto um adolescente que ainda não é um adulto, mas também não deixou de ser criança, não deixou de ser criança, mas também não é um adulto, está no entremeio ali. Até que ponto, né? Em que momento as pessoas entendem que um ato cometido é irreversível, né? Então, essa frase, né, você entende que ela não volta mais, que ela não vai mais daqui para frente cumprir as coisas com as quais ela sonhava e tal. Me tocou bastante esse momento. Né? E nesse sentido a série é limitada, né? É uma minissérie, né, Doni? Porque, veja, nós não temos acesso a um passado, né? A algum Exato. gesto prévio do Jamie, né? A gente já começa com aquela invasão e com ele sendo levado, sendo detido, né? Então, assim, nós precisaríamos de um acompanhamento mais longitudinal, né? Para saber É, se ele já vinha tendo comportamentos que tentavam comunicar algo, né? Porque quanto mais distante isso vai ficando, mais difícil de lidar e exato. vai havendo um recrudescimento, né? Sem Roubou dúvida. uma vez, roubou outra, daqui a pouco mentiu aqui, mentiu acolá, né? Passou a ficar agressivo, quebrou coisas em casa, foi punido na escola. Tem uma série de questões, né? Então, a gente evita ser taxativo, por exemplo, é um psicopata. Antes dos 18 anos, né, cravar algo, rotular um sujeito de psicopata, isso traz muito mais prejuízos do que qualquer Do que vantagem, né? vantagem, é. Terapeuticamente, isso é um tiro no pé, né? Você rotular um menino de 12, 13 anos, tem que entender essa história, né? E, claro, Uhum, por ser uma minissérie, é limitado. Por isso que claro. não se trata de aplicar a psicanálise ao Jamie e tentar, né, entender os conflitos ali. É um personagem, claro, que traz à tona questões muito interessantes, muito instigantes, que nos auxilia, né, a problematizar coisas do nosso tempo, né, e que Uhum. nós precisamos mesmo de espaços como esse que você está nos proporcionando para pensar junto, para refletir. Né? Como o Winnicott falou, e eu disse lá no início, né, esses adolescentes eles vão crescer, eles vão passar, mas outros chegarão. E Claro. se há algo que a gente pode fazer é levar a sério essas questões que eles nos trazem para crescer enquanto sociedade. Né? Então, nisso eu estou total de acordo que é uma série que vai permanecer, que vai reverberar por muito tempo, né? E que pode já nascido uma série clássica, né? Sem dúvida. Porque trata de questões atemporais, né? Claro. E eu voto totalmente com o relator e, né, nesse momento, Vinícius, quero te agradecer novamente, né, pela sua presença, por esse papo e agora te dar a palavra aí para você fazer o seu jabá. Fale do seu livro, dos seus livros, né, tanto, fale da IPPM, fale do que você quiser aí, aproveite esse espaço que é modesto, mas tem uma base fiel de seguidores, para a gente se encaminhar aqui para as despedidas. Muito bem, obrigado, Doni. Obrigado pela oportunidade. Como vocês sabem, né, eu estou há algum tempo na adolescência, né, pessoal, e fruto da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado, eu tenho 2 livros que falam especificamente sobre o tema. Em relação à dissertação de mestrado, o livro chama Adolescentes na Contemporaneidade,
desamparo e laços fragilizados em meio aos ideais da sociedade de consumo. Então, essa foi uma pesquisa muito interessante, onde eu busquei entender como que essa juventude estaria se formando em meio a uma sociedade do consumo que tem nos seus ideais algo que não favorece a construção de laços, tampouco o encontro de amparo, né, entre as pessoas, entre as instituições. Então, a condição dos adolescentes contemporâneos em meio a esse cenário é o foco do meu primeiro livro. E no segundo livro, fruto da tese de doutorado, A Geração do Esquecimento, Transmissão Psíquica e Adolescência, eu já parti mais da clínica, do trabalho com 4 jovens, para pensar os impactos, né, dessa geração que está tendo que se construir em meio a uma herança dos pais, uma herança cultural, que nem sempre é devidamente apropriada, que nem sempre é devidamente elaborada. Então, partindo dos casos, eu pude levantar uma hipótese, né, de que nós estaríamos diante de uma geração que tem uma dificuldade particular em se apropriar da herança, né, da herança simbólica, da herança cultural, enfim, mas eu acabo falando sobre esperança, né? E no fim das contas, é isso que eu queria dizer, né? Os meus livros, de alguma forma, terminam falando de esperança. Winnicott fala que mesmo a delinquência é um sinal de esperança. Nós, na psicanálise, trabalhamos muito com isso, né? Se nós não tivéssemos esperança de que nossos pacientes poderiam, né, de alguma maneira, se reencontrar, se reconectar, ou até mesmo se transformar, não haveria motivo para trabalhar, né? Então, Claro. muitas vezes nós partimos de cenários extremamente áridos, desesperançosos, né, de prognósticos extremamente ruins, e vamos em direção a esse resgate, né, da confiança, do vínculo. A confiança e o vínculo são processos que invariavelmente dependem da presença de um outro, né? Então nós tentamos nos apresentar ali como um outro minimamente confiável, né? Um outro minimamente estável e que vai permitir a esses pacientes, quem sabe, voltar a esperançar, né? A esperança como um impulso de vida, ao passo que a desesperança seria um impulso de morte, né? Então, nosso trabalho é um trabalho que tenta vitalizar, é um trabalho que aposta no Eros, né? Contra o Sem dúvida. Thanatos. É um trabalho difícil, mas é um trabalho extremamente recompensador. Acho que eu tentei, de alguma maneira, nesses 2 livros, traduzir um pouco desse gesto, né? Disso que me move no meu trabalho cotidiano. Tá? E o Doni falou da escola, né? Eu também estou diretor da Escola de Psicanálise aqui de Maringá, e temos vários cursos que inclusive vão abordar a questão adolescente, mas não só, né? E caso vocês se interessem, entrem no nosso site, nos sigam aí nas redes, no Instagram, para saber da nossa formação, O que link está aqui contempla embaixo. olha lá, contempla mini cursos, contempla pós-graduações, enfim, tem uma programação fantástica, a Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá. Vinícius Romagnoli, muito obrigado. Vou me despedir do meu convidado aqui nos bastidores, mas agradeço a vocês que estiveram com a gente para comentar um pouco, para conversar um pouco aqui sobre esta série fantástica Adolescência, que ainda vai causar muito burburinho, tem muito assunto para tratar a respeito. Como eu disse, poderíamos ficar aqui até amanhã de manhã, mas agradeço muito a disponibilidade do Vinícius. Desejo aí também que tudo esteja bem com a nossa querida Jaqueline, que participaria hoje, mas por um problema pessoal não pôde comparecer. Comparecerá outras vezes, porque já está convidada para outros temas que nós possamos discutir. Muito obrigado a vocês que nos assistiram e nos vemos na próxima live, nesta nova playlist que se chama Saia da Sombra. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.